Um salve a todos aqui presentes. Estamos aqui no terceiro episódio de Antropologia Ibérica com o Úfilas. E agora vamos falar de um tema bem interessante e importante também. Muitas informações a serem ditas sobre, que trata das invasões germânicas na Península Ibérica, visigodos e suevos, principalmente, né? Então vamos começar a falar. Vamos, mas primeiramente um salve aí para os ouvintes. E é isso aí, cara. Episódio 3 já. Estamos acabando. Então, eu vou falar aí sobre as invasões. Para começo de conversa, para a gente falar sobre as invasões dos suevos e visigodos, primeiro a gente tem que falar sobre a história geral dos povos germânicos, né? Então, a gente vai voltar de novo na Idade do Bronze, né? Pela terceira vez, de voltar pela Idade do Bronze. E de novo na corda do Air Culture, né? Porque por volta do anos 2000 a.C., uma cultura que a gente não sabe exatamente qual foi, mas uma das culturas da Corda do Ar que estava ali mais ao norte da Alemanha, invadiu a Dinamarca e via Dinamarca conseguiu povoar o sul da Noruega e da Suécia, né? E quando esse povoamento aconteceu, por algum motivo essa população ela perdeu o domínio do bronze por algum tempo, né? Então isso foi antes da chamada Nordic Bronze Age, né, da Idade do Bronze Nórdico, foi antes disso, que é a cultura do machado de batalha, o Battle Axe Culture, né, que ela é característica, ela tem esse nome, né, pelo machado de batalha característico, que provavelmente não era um machado de batalha, mas era um machado ritualístico que estava relacionado com o culto à divindade do trovão, né, assim como a gente comentou no primeiro episódio, né, na Inglaterra foi encontrado no acho que é King's Barrow, que é o maior e mais importante monte funerário da Inglaterra, né, que foi perto do Stonehenge, e foi encontrado uma marreta com um cara que parecia ser um rei, um cara importante, e foi encontrado outro recentemente, também na Inglaterra. Então parece que era um costume meio comum ali entre os povos do norte da Europa durante as invasões da Idade do Bronze, né? Depois uma outra invasão vai reintroduzir a cultura e a manipulação do bronze, né? E então vai começar a chamada Nordic Bronze Age. Esses povos que invadiram aquela região levaram a grupo europeu R1B106 principalmente, que ele é muito comum ali no norte da Europa, na Holanda, na Alemanha, na Dinamarca, no sul da Noruega, no sul da Suécia, na Inglaterra, né, por conta das invasões anglo-saxãs. Ele também está presente no norte de Portugal, como a gente vai ver. O local onde mais tem R1B106 hoje é ao redor da Era do Mundo, né, provavelmente por conta das invasões suevas ali naquela região. Mas também há outro haplogrupo que é muito comum na Escandinávia, principalmente na Suécia, que é um haplogrupo nativo, ele é pré-indo-europeu, o que indica que houve uma relação um pouco menos agressiva com a população masculina do local. Embora uma boa parte do DNA das populações tenha sido substituído, os escandinavos têm a maior parte da sua ancestralidade vinda das estepes, eles também têm uma boa parcela de linhagens paternas pertencentes aos povos pré-indo-europeus, né, que é a linhagem I1, é uma linhagem muito característica ali da Escandinávia, né, do sul da Escandinávia. Sim. A idade... Eu queria perguntar uma coisa, que sempre tive essa dúvida também, se existe uma diferença patente entre germânico, né, que é a Alemanha, o centro da Europa, e escandinavo propriamente dito, né, que você está falando que teve invasão aí no sul da Escandinávia, mas se existe essa diferença ou é a mesma, todos são germânicos? Então, a diferença, né, eu tava estudando para fazer aqui e tal. Aí, por exemplo, o germânico que estava no sul, na fronteira com os celtas ali, não só na fronteira, né, eles se misturaram com os celtas na Idade do Ferro, muitos tinham deuses celtas, assim como algumas tribos celtas tinham deuses germânicos, e por isso tinha essa confusão dos romanos, né, de como identificar tal povo, porque eles foram se misturando ali no centro, ele ia ser muito parecido com os celtas daquela região, enquanto aqueles que estavam na margem oriental, né, já ali fazendo divisa com os eslavos, eles vão ter características em comum com os eslavos. Os eslavos daquela região também vão ser parecidos com os germânicos daquela região. E o mesmo é, sei lá, no norte. Mas o local que mais permaneceu, entre aspas, puro, né, dos germânicos, foi aquele núcleo inicial, que é sul da Escandinávia, né, o extremo sul da Suécia, da Noruega, e a Dinamarca, né, foi um local que não teve muito contato com outros povos, né, nem eslavos, nem celtas, então eles ficaram mais isolados naquela região. Por isso a gente fala que aquela região é a região mais germânica que tem, mas Sim. meio que todos os povos saíram de lá, né? Durante do final da Idade do Bronze teve a expansão proto-germânica para o sul,
Aí eles foram indo mais para a Alemanha, para a Áustria, depois ali para o leste, foram ocupando o Mar Báltico, né? Inclusive surgiu aí os pomeranos, né? Os antigos prussianos também. Sim. E tu tem alguma ideia de qual seria a etimologia do termo germânico? Ou não? Cara, os romanos, eles tinham essa palavra, e eu lembro de ter lido em algum lugar que significava o povo da lança, né, cara? E pode ser até uma referência a Odin, né, o Wotan, porque como a gente vai ver, tanto os godos quanto o grupo étnico germânico dos suevos faziam parte, que eram os Hermiones, eles têm relações etimológicas com Odin, com nomes judaicos de Odin, né, que Odin tem vários nomes, inúmeros nomes. Sim. Então, a gente vai ver mais pra frente isso. Então, eu acredito que talvez seja uma questão, uma analogia, talvez, uma ligação com o Odin, né, o povo da lança. Mas aí, voltando, é isso mesmo. Aí provavelmente o que provocou, sim, claro, antes. A Idade do Bronze nórdica, que eu acabei de citar, ela é muito característica por conta de alguns artefatos que são bem interessantes. Eles têm uma espécie de carro solar, né, que tem um disco dourado gigante carregado por um cavalo que é muito famoso na cidade, essa imagem, né, que é tipo uma miniatura mesmo de uma feita de bronze revestida com ouro, bem bonita. Uns elmos que eram usados em ritos, né, por sacerdotes provavelmente ligados ao culto de Tyr, né, ao culto bem primitivo de Tyr, assim como as trombetas, né, que são trombetas enormes, que inclusive elas permaneceram sendo utilizadas durante a Idade do Ferro por vários povos, e uma espécie de alguns machados e motivos específicos daquela cultura, né. Os petroglifos são muito famosos também, né. Ali vai começar a tradição daquele povo, é claro, né, que os outros povos europeus também tinham esse tipo de costume, mas naquela região, ali nessa época vai começar o costume de esculpir motivos religiosos, míticos e até mesmo mágicos em pedras, né, que é muito interessante esses estudos que falam sobre esses petroglifos. Eu recomendo bastante que quem tem mais interesse nas culturas indo-europeias observe os petroglifos de todas as culturas, inclusive na Galícia tem uns bem interessantes também, que podem dar algumas pistas das divindades, tal, bem interessante. E o deslocamento da Dinamarca, da Suécia, dessas regiões mais escandinavas para o sul vai acontecer por conta de uma piora no clima, entre 600 e 300 a.C. Porque, para quem não sabe, a Escandinávia ela não era muito fria naquela época. Ela era quente. Se você observar até as roupas que foram encontradas em cadáveres da Idade do Bronze, elas são curtas, né? Mulheres usavam, tipo, sei lá, que seriam uns topzinhos e uma saia, sabe? Não eram roupas pesadas para o inverno, roupas bem, bem leves e tal. Até para os homens também, eles usavam geralmente somente uma capa presa por uma fíbula e sapatos, sabe? Tipo, não usavam muita roupa. Então, uma época onde a Escandinávia era muito, muito quente. Aí foi ficando mais fria e tal, e então eles foram abandonando a Escandinávia, né? Foram indo cada vez mais para o sul e tal. Alguns povos, obviamente, permaneceram. Depois vem a Era Vendel, vem a Era Viking e tal. Esses povos que permaneceram na Escandinávia, mas vários povos acabaram indo para o sul. E aí a gente teve os povos celtas sendo empurrados também, se misturando com os germânicos, os eslavos, a mesma coisa. Povos bálticos também foram misturados, foram empurrados para o sul. E é nessa época também que os godos foram para o continente, né? A gente vai falar sobre isso também agora, né? Até aí, tudo bem? Tudo certo. E os godos, é interessante que eles têm parece que eles viram do Oriente para o Ocidente, né? Tem essa... Então, esse é o negócio. Mas vamos falar dos suevos primeiro. Certo. Os suevos, eles, que eu vou usar aqui essa ordem cronológica de invasão. Corrija se eu estiver errado, os suevos têm alguma relação com a Suábia, né? A região da Suábia lá no sul da Alemanha, né? Sim, tem. Eles estabeleceram... Porque os suevos, eles não são um povo, né? Mas eles são uma confederação tribal, né? Porque suevo, o romano, era que nem teutônico pra gente hoje. Existia o povo que era o povo teutão, mas a gente usa como se fosse um nome de todos os germânicos, os povos teutônicos. Suevo era naquela época dessa maneira. Godo também foi usado, né? Góticos, os povos bárbaros. Inclusive, teuto vem de Deutsch, né? Que é alemão na própria língua deles, né? Eu acho que é o contrário, acho que Deutsche vem de teuto. Vem de teuto. Vem do proto-indo-europeu, Stuart, seu nome. Não,
Toys, se eu não me engano, que Tuatha é a forma céltica derivada, né, da língua gaélica antiga. Uhum. E Sim. significa tribo, povo, significa um agrupamento de pessoas que compartilham Sim, ancestrais. comunidade, né? Isso, uma comunidade. Estranho. Uhum. Aí, enfim, já passando para a Idade do Ferro, os suevos, eles eram, como eu disse, eles não eram um povo único, né? Eles, no caso, os nossos suevos, não, os suevos que foram para a Península Ibérica, eles são uma confederação tribal, na verdade, que era dos povos marcomanos, búrios e quadros. Todos esses povos já tiveram seus confrontos individuais com Roma, então eles foram ali para as margens do Rio Reno e resolveram se unir, formar uma união dos povos, né? E todos eles tinham uma ligação, eles eram da mesma etnia germânica, como eu falei, eles eram dos Hermiões, né? O nome Hermiões, ele aparece na primeira vez em Germânia, né, do Tacitus, e ele provavelmente é uma latinização do nome hebraico de Odin, Irmin, que, como na palavra do Old English, né, do inglês antigo, Irminsul, significa o mastro de Irmin, né, então, ou seja, é o mastro relacionado a Odin, que seria o Axis Mundi, onde Odin se pendurou, né, como a Yggdrasil para os Para escandinavos. encontrar a runa, né? É um dos sacrifícios que ele fez para adquirir conhecimento esotérico, né? Ficar entre a vida e a morte, né? Perder o olho, Sim, essas coisas, a né? linearidade, eu estava lendo até um artigo sobre isso, mas enfim, é um artigo sobre o estado de linearidade dos iniciados nas tradições europeias para adquirir conhecimento esotérico, tá até ligado com o orfismo, não sei. Mas, enfim. Uhum. Aí o nome Irmin está relacionado com Jörmungr, do nórdico antigo, que, segundo um dicionário que eu achei aqui na internet, significa excelente, inteiro ou forte. E íntegro, né? E provavelmente aqui não tem, já é uma conjectura de linguistas, é ligado ao grego ormenos, que significa avançado, avançar, da raiz her, do proto-europeu, puxar. E a confederação tribal, assim como os gudos, já mais para frente também, ela era regida por um rei eleito, né? Ou seja, uma cúpula de nobres se reúne para eleger um nobre específico entre os nobres daquela confederação tribal. Era bem Não comum existir isso, né? De monarquia eletiva dos germânicos. O Sacro Império era assim. Os povos indo-europeus, no geral, todos meio que funcionam dessa maneira, mais ou menos. Era as monarquias sucessórias, que falam, dinásticas, Sim. elas vão surgir um pouco depois, né? Mas isso não configura aqui, ouvinte, é muito importante que você entenda, isso não é democracia, isso é uma monarquia aristocrática, entendeu? Porque eles estão elegendo o chefe militar, né? O primus inter pares, né, no caso. Exatamente, não é uma democracia liberal, não. É a mesma coisa do Tito Lívio Ferreira, ele comete esse erro no livro, não, é tipo um tratado, um artigo dele O Brasil Não Foi Colônia, né? Ele escreve lá que os paulistas fizeram a primeira democracia das Américas. Não, cara, não fizeram, não. Porque era só a cúpula dos nobres que votava, praticamente, cara. Era somente o pessoal que participava da Câmara que elegia o cidadão que ia tomar a cabo lá da política de São Paulo, né? O pessoal confunde eleição, né, com democracia, que é uma coisa totalmente diferente. Inclusive, você vai dizer que a instituição lá, Ting, lá dos vikings, né, era democrática? Não tem como você dizer isso, entendeu? Não é democrático, né? Parlamento islandês era democrático? Não era, entendeu? Democracia liberal. Apesar de ser uma instituição, a democracia liberal mesmo, né, não a grega. Ser uma instituição anglo-saxônica, né, mas isso daí não é problema para esse vídeo aqui. Aí, então a gente vai, entendido isso, que monarquia eletiva aristocrática não é democracia e que sufrágio não é democracia, agora a gente pode passar para a parte da invasão. Os suevos, eles invadem a Península Ibérica no século V, se eu não me engano, estabelecem no noroeste da Península Ibérica, na região onde está hoje uma parte das Astúrias, uma parte de Leão,
toda a Galícia e o norte de Portugal. Depois o território deles vai passar para toda a face oeste da Península Ibérica, porque eles vão fazer acordos e vão acabar se unindo com o reino dos Vândalos, né, que estabeleceu na Lusitânia. Aí eles vão comer ali o território do sul, ali depois eles vão ser... Os Vândalos eles ficaram mais pro norte da África, né? Mais ali Sim, pra onde é o eles... Marrocos, né? Não, peraí, então eu tô confundindo os povos, cara. Não, tá certo, são os Vândalos, não são não? Os Não. Vândalos eles ficaram no norte da África, Argélia, ali Não, onde... mas eu confundi os povos, não são os Vândalos, não, os Vândalos são germânicos. É um povo de origem irânica que se estabeleceu ali, eu esqueci o nome do povo. Enfim, tem um outro povo que não era de origem germânica, era bárbaro também, invadiu junto com os suevos, que eles eram de origem irânica, né? Eles eram um povo ali parente dos sármatas, dos citas. Eles vão estabelecer na região da Lusitânia, e inclusive, se não me falha a memória, a bandeira do reino suevo, que tem o dragão e o leão, e no centro o Psilmataça, né, que poderia ser tanto o Graal, né, segundo alguns esotéricos aí, quanto só o recipiente da hóstia, lá, não me lembro o nome. O cálice. Isso, o cálice da hóstia. O leão, ele seria um símbolo desse povo. Putz, eu não vou lembrar o nome desse povo, cara. Alanos. Os Alanos, que era um povo irânico, né? Então, os Alanos, eles estavam ali ao sul dos suevos, né, com o reino Alano, e aí eles vão fazer tratados, vão se unir, e o reino suevo vai pegar toda a face oeste da Península Ibérica, né? E quando os suevos chegaram lá, eles encontraram muita resistência dos nativos, muita resistência. Os nativos não queriam ser dominados pelos suevos. Eles fizeram guerra, fugiram quando não conseguiram vencer, né? Que Emerico liderou quase uma cruzada contra os caras. Pra você ter ideia, os caras eles fugiam das cidades grandes, né, que tinha Bracara Augusta e tal. Já naquela época o Porto já existia Portugal, as cidades mais desenvolvidinhas. Os caras foram pros castros à Idade do Ferro para fugir, cara. Que os germânicos estavam invadindo. E aí, com o tempo, Emérico ainda era pagão, né? Emérico não foi batizado, ele ainda era politeísta germânico, ainda praticou ritos germânicos lá. Inclusive, por isso, nós, como eu disse anteriormente, nós vamos ter tradições germânicas na região. E a gente tem vestígios arqueológicos de ocupação dos castros até a Idade Média, na verdade. Não só depois dos germânicos já terem se assentado, já terem dominado e já ter apaziguado a região, o pessoal ainda permaneceu em alguns castros, né? Ah, cara, outra coisa, você citou aí da bandeira dos visigodos, que tinha um dragão, né? Isso daí tem alguma relação com a Serpe? Dos suevos. Sim, dos suevos, sim. Sim, tem relação. Os suevos levaram esse simbolismo para a Península Ibérica, e esse simbolismo ele ficou na heráldica portuguesa, né, o símbolo da serpe, e foi meio que usado pela Casa de Bragança, depois desculpa, eu até falei errado. Foi usado no brasão de Portugal, se eu não me engano, na dinastia Avis. Depois os Bragança adotaram, né? Porque tem a ideia de que a serpe é dos Bragança, mas ela é originalmente da dinastia de Avis e do reino de Portugal. Aí os Bragança acabaram adotando quando eles se tornaram a família real. Sim. Até não chegou no Brasil, inclusive, o cetro do Dom Pedro era a serpe. Sim, a serpe era e tá na lenda do Dom Sebastião também, né? Que o pessoal da Pedra do Reino lá, eles sacrificavam cachorros achando que eles iam se tornar serpes imperiais que iam ajudar Dom Sebastião a restaurar o Quinto Império. Tal. Bem interessante. Isso tem um simbolismo europeu maior, cara. Eu tô até com um texto pronto para postar, vou ver se eu posto hoje ainda, cara, esse texto. Eu sou muito legal. É que você tá procrastinando sobre a serpe ainda? Cara, o pior é que eu não nem procrastino, porque ele tá pronto, cara. Eu só preciso pegar, dar um tapa nele, escolher uma imagem e postar, só que eu sempre preciso fazer isso. Tá faz tempo, viu, querendo fazer isso. Tá, faz uns 5, 6 meses, sei lá. Faz muito tempo já, cara. Enfim, daí naquela região os cultos politeístas, por algum motivo, eu acredito que seja porque pelos suevos terem se convertido mais tarde,
eles foram mal cristianizados, né? Então eles não eram tão cristãos assim. Aquele local ali do Noroeste Peninsular, ele sempre foi um local meio isolado do domínio romano também. Fora Bracara Augusta, não se tinha muitas grandes cidades, a maior parte do povo ainda vivia em vilas, e o cristianismo não tinha chegado direito lá ainda, entendeu? E o que chegou era heresia, era arianismo, né? Eram outros movimentos que não eram a Igreja Católica. Então, se Portugal tinha nunca foi muito cristianizado quanto a Espanha, né? Nesse sentido. Não, Em comparação à Espanha, inclusive, você comparação. pode ver até os Lusíadas, né? Ele cita muito os deuses pagãos, né? Sim, esses deuses pagãos romanos, tem isso mesmo. E tem a questão também de quando foram cristianizados, eles cristianizaram, tipo, literalmente pagãos, sabe? Não, vou explicar. Tem em Évora uma capela que foi construída com base num dolmen do megalítico, que era foi um templo pagão até, sei lá, antes da cristianização, e aí os cristãos, para transformar aquilo numa igreja cristã, eles edificaram, fizeram umas paredinhas do lado, colocaram uma cruz no topo, mas é um dolmen do megalítico, entendeu? Não é uma igreja que foi construída toda, eles pegaram e aproveitaram o dolmen. E no norte de Portugal tem o caso na Serra do Larouco, que Larouco, inclusive, é um nome de uma divindade, né? Reu é Laroucos, eu falei no primeiro episódio, que é a divindade do trovão, né? E essa serra era uma serra importante, né, para esse culto dessa divindade. Foram encontradas 2 aras lá. A ara é uma ara votiva, né, uma espécie de um altar com uma espécie de uma oferenda gravada e com um orifício no topo para você acender fogo e fazer libação e tal. E essas aras votivas continham uma nome de Reu Elaroucos, né, e tinha lá registrando a oferenda, que era de um boi castrado. Depois, um pouco já era romano, foi achado também uma ara a Júpiter, indicando que o culto de Júpiter acabou assimilando o culto de Reu Elaroucos durante a romanização, mesma oferenda, um boi castrado. E depois foi construído naquele local que passou de templo para uma divindade galaica, para templo de Júpiter, né, era romana, um mosteiro para São Miguel ali, uma capela lá para São Miguel também. Foi um mosteiro, agora uma capelinha. E eles acharam nas fundações da igreja, né, uma pedra que tem o entalhe de uma das únicas imagens de uma divindade galaica que a gente sabe qual é a divindade, que é aquela imagem que eu já postei algumas vezes no cabo, sabe? Que é um homem com um falo grande e um martelo na mão e raio na outra. Sim. Então, essa é uma das únicas imagens que a gente sabe qual é a divindade, que aí ela tá ela tá nas fundações da igreja, pra você precisar abrir um alçapãozinho ali na igreja para poder jogar a luz e ver onde é que tá, eles tentar esconder, sabe, como se estivesse querendo ou colocar como superior e tal. E é bom a gente lembrar que São Miguel Arcanjo é representado matando dragões, né, assim como as divindades do trovão indo-europeias. Então, para mim, isso é quem matava o dragão era o Seu Jorge, né? O São Miguel, ele dois, matava o demônio mesmo, né? Então, mas é os dois. Eu pesquisei para ter certeza. São Miguel também tem várias representações de matando o dragão, né? O dragão e o diabo parecem ser sim. Intercambiáveis isso, no cristianismo principalmente. Então, por isso que para mim isso é até uma espécie de continuidade de culto aí da Chaos Camp, né? Sim. Sem dúvida. Então, acho que dos suevos acabou, cara. Passar agora então pros... não, é claro, né? Eu esqueci de falar do De Correctione Rusticorum. Ainda nessa linha das práticas pagãs existentes ali, não é só de misturas que a gente está falando. A gente está falando de literais práticas pagãs vivendo em tempos cristãos. No século VI, um missionário chamado Martinho de Braga, que na verdade não era de Braga, ele era da Áustria, ele foi pregar no noroeste da Península Ibérica porque ele foi avisado, né, pela igreja local de que ainda ocorriam cultos pagãos ali, ocorriam culto a ninfas, a divindades das colheitas, orações a Minerva, costumes de adorar astros, também astrologia, libações de fogo, oferendas ao fogo também, velas acesas, eles encontravam velas acesas em pedras sagradas, né, provavelmente dólmens ou menires, né, e também adorações a rios, né, que tudo isso é bem céltico, né. Sim. E também há alguns cultos ali alguns costumes que não eram necessariamente pagãos, mas eram resquícios do paganismo, tinha um costume que era se casar no dia de Vênus, né, que é sexta-feira, né,
no espanhol permaneceu Viernes, né? Que ainda é dia de Vênus, e no português medieval também era Viernes também. Inclusive tem essa questão. É o dia de Freia, né? Friga? De Friga. É de Friga, isso. No segundo, Frigdag, né? Frigstag. No segundo Concílio de Braga, isso foi proibido, cara. O português, ele tinha até o segundo Concílio de Braga, os nomes dos dias, eles eram nomes de divindades romanas. Só que isso que nem no espanhol, isso. Sim, só que isso foi proibido pela igreja, porque isso era visto como resquício de paganismo. Eles tentaram proibir tudo que era pagão ali, cara. Sabe? Acabar com as tradições do Noroeste da Península. E espanhol ainda existe hoje, mas fizeram segunda-feira, terça-feira, só ficou o sábado, né, que é o Shabá, né? E o domingo, que é o dia do Dominus, né, dia do Senhor. E também era assim no galego português medieval, mas os dias eram luas, né? Dia da lua, Martes, dia da lua de Marte, Mercure, que é o dia de Mercúrio, Ioe, que é o dia de Júpiter, e Verne, que é o dia de Vênus. Então era pra gente ter essa tradição também, mas foi proibido pelo Conselho de Braga. Se eu não me engano, também foi convocado foi escrito, na verdade, né, pelo mesmo Martinho de Braga, né, cara? Sobre esse tema, né, de sobrevivências do politeísmo na Ibéria, tem um livro muito bom do Stephen McKenna, chamado Paganism and Pagan Survivals in Spain, Up to the Fall of the Visigothic Kingdom. É interessante, livro que eu comecei a ler, muito bom, até onde eu li, e eu recomendo a leitura aí para vocês que se interessam nos costumes folclóricos e nas possíveis sobrevivências de politeísmo na região da Península Ibérica. E antes da gente passar para os visigodos, né, tem que notar que boa parte dessa realeza sueva, né, ela permanece a um ponto que o protótipo do que seria Reino de Portugal, né, é um estado suevo, né? Sim, o reino galaico da Suécia, o reino galaico dos suevos é o embrião de fato de Portugal, né? Principalmente ali porque a nobreza portuguesa ela vai surgir principalmente no norte português, então ela vai ser invariavelmente de origem sueva e gótica, né? A Reconquista ela parte do norte. Uma boa parte da população do sul, inclusive, foi feita por pessoas do norte. A gente vai ver isso também mais para frente, né? Então, uma boa parte das pessoas de Portugal hoje, que habitam pelo menos as grandes cidades, tem origem no norte de Portugal, mesmo que não saibam, entendeu? Porque o norte de Portugal sempre foi a parte mais populosa, inclusive no Neolítico, na Idade do Bronze, Idade do Ferro, durante a colonização do Brasil. Por isso que a maior parte dos colonos que vieram para cá, eles eram do norte de Portugal, porque teve um boom populacional no Minho, e eles não estavam tendo mais terra para as pessoas, tendo comida. Aí eles escoaram para as Américas e para os Açores também, né? Para Madeira também, eles foram escoando os caras para poder ver se o povo parava de fazer fio também, né? O Spengler ligou isso ao espírito faustiano, né? Que diz que eles eram germânicos, né? E sempre vão atrás de conquista, essas coisas, tipo, como se o mar fosse a nova steppe, né? Aí ele diz, inclusive, quando eu li isso, daí eu pensei, nossa, o cara muito prepotente falar um negócio desse, mas, tipo, quando eu comecei a estudar mesmo, era verdade, que ele falava, quem foi para as Américas dos portugueses e espanhóis, foram os descendentes germânicos, a maioria, né? Não foi celta, não foi romano. Isso daí é questionável, cara, porque se você for observar as linhagens paternas, pelo menos elas são majoritariamente ibéricas mesmo. Eu acredito, na verdade, a gente já teve conversa sobre isso em Cálculo. Sim. Eu acredito, na verdade, que esse espírito de expansão ele não seja único dos germânicos, mas que ele tenha sobrevivido nos germânicos, mas que ele seja ariano, no geral, indo-europeu. Sim. Então, por isso, não seria de se estranhar que ao ter uma oportunidade, um jovem de origem celta, de origem romana, também fizesse a mesma coisa que um jovem de origem germânica, né? Não seria de se estranhar mesmo. Então, para mim, é um espírito indo-europeu, essa é a questão. Mas, de fato, ele está certo. A nobreza que veio para cá, que foram os principais expoentes da expansão, principalmente, eu acho que mais expressivo do que as conquistas marítimas é a expansão territorial já nas Américas. Quem liderou quem liderou esses movimentos foram famílias nobres. E essas famílias nobres têm origem germânica. A família Alvarenga foi uma família de bandeirantes em São Paulo. Aqui é uma família de origem germânica. Os Souza também foram. Os Bueno têm origem visigótica.
Se eu não me engano, os Pires também têm origem germânica. Então, várias famílias que são famosas aí na expansão de São Paulo, principalmente, elas são de origem germânica, né? E saiu também aquele estudo genético que aponta que os cearenses, eles têm bastante ancestralidade germânica, né? Sim, Então, visigótica, como principalmente. o Ceará, exatamente, como o Ceará não teve uma migração alemã forte, recente, como foi o caso do Sul, o Sim, caso de São Paulo, então a gente só pode apontar essa origem para a colonização portuguesa, né? A mesma coisa acontece no exato. Centro-Oeste. O Centro-Oeste ele tem uma taxa elevada até de linhagens RUB 106, que são as linhagens germânicas ocidentais. E isso não pode ter sido trazido para cá por migração germânica, porque a gente teve uma colônia germânica de menos de 100 pessoas que ficou isolada, então isso não pode ter feito num No estado inteiro, né? panorama geral, do, do da região, né? Não ia, por Sim, exemplo, eu acho que não ia sair no estudo genético, entendeu? Não foi impactante assim para pegar 4% da população, entendeu? De linhagem paterna. Então de fato. a gente tem que concordar que provavelmente foi trazido pelos colonizadores, né? Mas isso Sim. é realmente. Só que eu concordo com o Spengler com essa ressalva, né? Que é um espírito europeu no geral e o meu principal argumento são as linhagens. Né? As linhagens ibéricas, elas são majoritárias aqui. Né? E as linhagens ibéricas, elas não foram parar na Península Ibérica por nada, né? Os caras invadiram, a mesma coisa que É. os irmãos fizeram. Então, Mais até é no isso. Brasil do que na própria Argentina e nos outros países da América do Sul, né? O Brasil tem mais essa linhagem ibérica do que os América do outros. Sul, na América do Sul, o Brasil é o país mais ibérico e é um dos países mais europeus. A gente fica atrás de ancestralidade europeia do Uruguai e da Argentina só, porque eles receberam muita migração recente, né? Sim, Principalmente a Argentina, se eu não me engano, 64% dos argentinos têm ancestralidade italiana, seja mista ou majoritária. Né? Eles receberam, acho que é 2 vezes mais imigrante italiano do que o Brasil recebeu. O Brasil recebeu muito imigrante italiano. Então, você sim. imagina já. Então, mas E de é fato, o interessante Brasil é o também país para mais ibérico da América do Sul, e eu diria que é o país mais ibérico da América Ibérica no geral. O Brasil ele é o que mais tem sim. conexão genética com a Península Ibérica. E é interessante isso, né, que a gente tá falando dos germânicos, né, até pra pegar o gancho daquele primeiro episódio que a gente fez, pra contrapor essa noção aí do médio contra o nórdico, né? Aquela coisa que o pessoal fala, nossa, não, o Espanha e Portugal é um país mediterrâneo, latino, não sei o quê. Ô, cara, os caras são germânicos também, entendeu? Não tem como você falar, É, tipo, eles são, colocar preto eu no branco, diria, entendeu? eu colocaria que assim, Portugal no geral ele é principalmente romano, celta e germânico, mais celta e germânico do que romano em termos genéticos, né? Como eu Uhum, expliquei, sim, a base era da Idade do Ferro, depois vem os romanos, eles não têm um impacto muito grande na genética, e depois os germânicos já têm um impacto maior na genética, como a gente vai ver nas análises genéticas, no haplogrupo R1b, o 106, ele é presente, principalmente no noroeste da Península Ibérica, em torno de 15% da população, né, por ter esse haplogrupo. E a ancestralidade germânica também naquela região ela é mais elevada. É naquela região e no sul da Espanha onde se concentraram os esforços da Reconquista, né? isso, Provavelmente pelo movimento de conquista dos nobres visigodos. Então a gente vai ter esses dois pontos principais, aqui ali ao redor do Minho e no extremo sul da Espanha, né, que vai ter as concentrações de ancestralidade germânica. Né? E em Toledo também, Toledo na Espanha tem muita ancestralidade visigótica, foi a capital, né, Toledo, né? do No reino. centro, né? Uhum. Então, é isso, cara. Mas a gente não pode, né, de jeito nenhum, a gente não pode falar mal de germânico, de celta ou de romano, é cuspir no prato que come, cara. A mesma coisa que o É, prato brasileiro, de ficar falando mal de português, é cuspir no prato que come. Senão não faz o menor sentido você ficar falando, mas germânicos não eram civilizados, eram bárbaros, não sei o que lá. Eu concordo muito com o Júlio Zévola nessa questão. Ele fala que os romanos eram uma raça que, quando chegou no final do Império Romano, eles estavam completamente degenerados. Tipo, sim, via que o imperador Juliano ele tentou restaurar ali as tradições romanas, mas ele não conseguiu, porque o povo não quis retomar as tradições, eles já estavam corrompidos, mesmo os politeístas já não queriam mais praticar os sacrifícios públicos obrigatórios, não queriam seguir aquelas leis que ele estava querendo retornar. Então, isso prova que Roma já estava na bosta já, entendeu? Então, precisaria o ideal do império, o ideal imortal do império, ele precisaria de novas forças para renovar. E segundo José, nesse fluxo do norte dos povos germânicos vai reanimar o espírito do império. É por isso que vai ter o Sacro Império Romano Germânico, ele vai ser isso. herdeiro
tanto dos Carlos Magno, né? esse espírito germânico, quanto dos romanos. Então ele vai se utilizar dessas duas origens para reviver o ideal imperial, né? Que para José o ideal imperial é um ideal que ele está além das manifestações históricas do Império. E eu concordo com ele. Para mim, de fato, todo mundo romano precisava de uma renovação. E os germânicos foram justamente eles foram uma injeção de força e potência, cara. E também, por que não, de indo-europeus, né? Como a gente viu também, quando a gente vai falar sobre os romanos, durante o período do Império, a Itália recebeu muito imigrante, que acabou que eles deixaram de ser romanos, quase, né? Assim, foi de 72% de ancestralidade do centro da Europa, né, que eram os povos europeus que migraram para lá, para tipo 26%. Então, isso foi uma migração em massa para a Itália. Então, essa invasão germânica ela restaurou a ancestralidade mais nortenha que os romanos já tinham. Então, isso pode ser também uma questão que revitalizou o Império. A própria Itália, toda a Europa, no geral, foi revitalizada pela invasão germânica. Era necessário aquilo, não tinha mais o que fazer. Então, Por isso que chama de cultura faustiana, né? Tipo, cultura... Fausto é um personagem do folclore alemão, alquimista germânico, né? Alquimista medieval, né? Que aí é por isso, tipo, tem outras questões desse nome, mas uma das razões é por isso, que é germânico, essa revitalização do Ocidente, o Ocidente como sendo a civilização Europa Ocidental, né? A civilização atual, inclusive, sendo essa civilização germânica, né? Sim, sim. Então, por isso eu acho que não faz o menor sentido nenhum neutro, nem tu ficar falando, grego, romano era tudo viado, esses papos assim que nego tipo Wagner manda às vezes, ou eu ficar falando, esses bárbaros, eles sabem nem limpar a bunda, igual os caras mediterranistas ressentidos falam, né, cara? E nem também, igual eu já vi nego falando, celtas são lunares, meu. Celtas são lunares pra caralho, né, bicho? Ô, meu Deus, celta é muito lunar. Porque eles não tinham escrita, né? Que eles não tinham escrita, era lunar, cara. Que tinha deusa lunar. Porque Roma não tinha deusa, não, entendeu? Engraçado, né? Enfim, bora falar dos visigodos Falar agora, né? dos, né? Então, o nome dos godos, assim como o nome dos Hermiones, né, que é o grupo étnico que os povos que compunham a Confederação Tribal Sueva tinham, né, eles têm origem no nome hebraico de Odin, né, que provavelmente aconteceu. A figura de Odin, ela surgiu provavelmente na Dinamarca, né, entre algumas tribos norte da Europa, e ela foi meio que tipo, absorvendo cultos locais a divindades semelhantes, sabe? Tipo, divindades que tinham esse mesmo aspecto celeste, governamental, ela acabou assim, se tornando uma divindade uma divindade pan-germânica, segundo alguns pesquisadores, por meio da tradição dos escaldos, né? Que eram tipo Os bárbaros. né? Isso. Aí era uma divindade muito ligada aos bárbaros por causa do Galter. O Galder é uma espécie de magia feita com poesia, né? Então, por isso que era uma magia que os Scouts praticavam. Então, essa ligação com Odin e o Galder acabou sendo expandida ali, né, pelos Scouts, e acabou tipo, abraçando, como eu falei, Irmin, o próprio Galter, né, que é uma divindade, o Gaut, né, que é uma divindade nacional gótica, uma divindade étnica gótica, vão ser absorvidos pelo culto de Odin, né? Enfim, esse Gaut é uma divindade que aparentemente é uma divindade celeste, né, que pelo que nós sabemos é uma divindade celeste, semelhante a Odin também, né, ao Skyfather dos Godos, e ele é ancestral do herói fundador Hammer. Hammer, ele foi o fundador da família dos Âmalos, que é uma família dinástica dos visigodos, né? Aliás, os godos, que tinham duas famílias dinásticas. Uma liderou durante o cisma, né, dos godos, né, que aconteceu ali no centro da Europa. Eles dividiram em dois grupos, os visigodos e os ostrogodos. Os ostrogodos foram liderados pelos ocidentais e orientais, né? Isso. Foram liderados pelos Âmalos, que invadiram a Itália, e a dinastia, que inclusive a dinastia dos Âmalos era a dinastia do Alarico, né? E a dinastia... Alarico era o visigodo, não? Não, Alarico, ele era ostrogodo, ele era âmago. Na verdade, a mãe dele era Baltunga, que na época que eles invadiram aquela região, se eu não me engano, o cisma dos godos não tinha acontecido ainda.
Aí o sim. ele tinha ancestralidade das duas linhagens, mas o pai dele era da linhagem dos Âmalos, mas a mãe era da linhagem Baltunga. Tipo, o casamento foi meio que uma união das linhagens, mas depois que houve a cisão, os Baltungos seguiram pro lado e os Âmalos foram pra Itália mesmo. Ficaram... E aí tem engraçado que Baltungo significa... é tipo cognato com Bal, né? Significa calvo, né? Então aí tem a linhagem dos calvos e a linhagem dos descendentes de Âmalo, que são as duas linhagens dos Godos. Então os Godos que vieram para cá, eles eram da linhagem Baltunga, vieram para cá, eu digo para a Península Ibérica, não? Também para cá, né, para o Brasil depois. Enfim. Aí a palavra Gaut, ela vem de uma raiz que significa espalhar ou derramar. É provavelmente pode ser duas hipóteses. Uma que seria uma referência à função da divindade celeste como inseminadora, né, que ela que espalha a vida, ou uma referência ao ato de despejar libações pelas divindades, né? Que também vai dar na tradução da Bíblia gótica, né, que vai ser feita por Úfila, vai a palavra, como eu estava falando, a palavra Gaut, ela surgiu como base na Bíblia, ela surgiu como na Bíblia gótica, escrita por Úfilas, foi traduzida no caso, né, do grego para o gótico. Inclusive tem uma escrita própria, né, na Bíblia, ela foi escrita numa mistura do alfabeto rúnico germânico com o alfabeto grego, né? Interessante isso. Enfim, mas a palavra Gaut, ela é base para as palavras modernas do alemão Gott, né, e do Deus. inglês God, exatamente, que são ambas referentes a Deus, né, porque ele se referiu a Deus como Gaut nessa Bíblia. Interessante. E como eu falei já, o Gaut é um nome hebraico de Odin. E os godos, eles são oriundos da Suécia. Anteriormente a gente tinha um debate enorme na academia se eles eram originários da Suécia, se eles eram originários já ali do Báltico, se eles eram... Tinha gente que falava, na verdade, que eles eram uma Tinha alguma tribo coisa a ver de com o origem... Mar Negro também, né? Mas isso é depois, eles vão migrar para lá. Mas tem alguma gente que falava que eles eram de origem cita, ou mesmo de origem eslava, né? Mas não, a gente descobriu que eles são suecos mesmo. A gente sabe disso, não só por conta da implantação. Tem uma ilha na Suécia que é Gotland, né? Sim, tem uma boa parte ali das terras do sul da Suécia tem nome de Gut, que é referente aos godos, né? Porque tem vários povos godos. Isso é uma vez eu fui ler um livro sobre os godos, né? E o autor explicou que ele chegou à conclusão de que os godos existem há muito tempo e que existiram várias ramificações dos godos, então tipo um grupo étnico próprio, sabe? Sim. Aí uma parte desses godos migrou para o continente, mas outros godos ficaram ali na Suécia. Por isso que a gente Inclusive, tem essa ilha, Gotland, era a ilha que o Beowulf, aquele do épico inglês, era natural, ele era de lá. Ele era de Götaland, né? E Isso. Götaland, ela tem motivos arqueológicos maravilhosos, cara. Se você um dia quiser observar isso, entra no canal do Survive the Jive, que ele já fez um vídeo chamado The Solar Stones of the Goths. Né? Você entra lá e assiste. É muito bom, esse vídeo é maravilhoso. Até muito rico em arqueologia. Uhum. Enfim, sabe disso que eles são de origem sueca porque foi encontrado em análise de DNA de um cemitério gótico na Polônia já, ou seja, depois eles migraram para o continente, foi encontrado que mais da metade das análises, se eu não me engano foram 9 de 16 as análises de cemitério, portavam o haplogrupo L1, né, que é o haplogrupo que eu tinha falado antes, que é um haplogrupo comum no sul da Suécia. O resto portava o haplogrupo R1b ou 106, que é outro haplogrupo comum dos germânicos. E o DNA, todos eles tinham mais da metade do seu DNA atribuído ao sul da Escandinávia. Né? Ou seja, eles não eram a primeira geração de godos no continente, mas eles eram descendentes dos godos que migraram para lá. Eles tinham também um pouco de ancestralidade polonesa, o que já quebra algumas teorias raciais do século XIX que diziam que os nórdicos eram conhecidos por não se misturarem, né? Eles diziam que eles eram uma raça eugênica, por isso eles não se misturavam. Isso é mito, né? Eles se misturavam nas Ilhas Faroé, eles se misturaram na Inglaterra, se misturaram no continente, se misturaram na Polônia,
no Báltico, e depois os godos, mesmo depois com essa primeira mistura ali com os povos do Báltico, da Polônia, eles vão migrar para o Mar Negro e vão se misturar com os citas também. Aí eles vão adquirir costumes dos citas também, vão pegar sangue dos citas, né? Eles vão se tornar um povo das estepes durante um tempo. Sim. Depois vai acontecer a invasão dos Balcãs, onde eles vão raptar mulheres dos Balcãs, eles vão pegar, ou seja, mais uma vez o povo germânico misturando. E ainda sobre esse assunto é interessante que foi encontrado um cadáver, né, com uma ancestralidade escandinava do centro da Ásia e Mediterrânea, naquela área que era dessa época das migrações germânicas, o que implica que houve uma interação de mistura entre esses povos, né, porque lá nós sabemos que tinham os hunos, né, que tinham um substrato no centro da Ásia, haviam os lombardos e os godos que tinham a ancestralidade germânica, né, eram povos germânicos, e tinham os mediterrâneos que eram os romanos e povos dos Balcãs, ali, da Grécia também. Então, que, de novo, a Europa é uma coisa muito mais complexa do que as pessoas acham que é, né? A raça na Europa é muito complexa. Enfim, aí depois desses movimentos de invasão, o que nos interessa é a invasão na Espanha, né? Os godos, eles vão causar um impacto aparentemente menor na genética, porque diferente dos suevos, que eles vão meio que se misturando com a população fazendeira, os búrios, por exemplo, eles se estabeleceram como meio que nobres fazendeiros ali ao redor do rio Mamo, eu acho, do rio Homem, não lembro, mas é um rio ali que é um afluente do Minho. Inclusive lá tem uma cidade que se chama Terra de Bouros, né, que é uma corruptela de búrios, né, ou seja, Terra dos Búrios. É diferente dessa mistura que vai acontecer, essa simbiose vai acontecer ali melhor no Noroeste. Os godos, eles vão se estabelecer muito mais, de uma forma muito mais elitista, digamos, vão separar muito mais da população. Tipo, os godos, eles não permitiam que as populações hispano-romanas tivessem armas, por exemplo, era proibido, né? Somente a elite gótica poderia ter armas militares, como espada, andar a cavalo, esse tipo de coisa era privilégio da nobreza. Enquanto já tanto em Portugal como no Suebo, eles já tinham até o costume de cavaleiros vilões, antigamente, né, que eram cavaleiros vilães, na verdade, que eram cavaleiros das vilas, né, que eram pequenos nobres das vilas que poderiam até subir na nobreza e tal. Então, são duas maneiras um pouco diferentes de lidar com a população nativa, né? Por isso o DNA gótico não vai ser tão expressivo na Espanha, mas ele vai ser mais expressivo durante a Reconquista, quando ele vai se concentrar ali no sul da Espanha, né? Mas no resto da Espanha ele quase não existe. E como eu tinha falado antes de Alarico, que invadiu Roma, né? Nós temos resquícios de cultura germânica politeísta entre os godos. O próprio Alarico, mesmo sendo convertido ao arianismo, ele tinha heresia cristã arianista, né? Ele ainda tinha ele ainda prestava culto às antigas divindades góticas, né? Mesmo sendo teoricamente cristão, né? E na Espanha nós temos alguns épicos, como o épico da Walterlied, né, que é uma canção medieval alemã que fala sobre um nobre godo chamado Valtário, que ele tem altas aventuras lá com a nobreza franca, a nobreza da Alemanha e tal. E tem um motivo muito politeísta nisso, que ele tem um problema com o rei Franco. E o rei Franco, ele ia matar o Valtário, mas ele sonha que o Valtário se transforma num urso e mata ele no sonho. Aí ele resolve tomar mais cuidado com o Valtário. Isso é claramente um motivo da associação da nobreza entre os germânicos, entre os celtas, com um espírito animal de urso, né? O Arthur era assim, né? Arthur vem de Arthur Wiros, que é homem-urso. Arthos é urso e Wiros é homem. Mesma coisa nas sagas nórdicas, a Fylgja, que é um espírito ancestral animal e protetor, ele dos reis geralmente ele toma uma forma de urso, né? Então é uma associação à nobreza com ursos. E também houve um nobre visigodo factual, um príncipe visigodo que morreu em um ataque de urso numa época onde isso quase não acontecia, sabe? Não era comum as pessoas morrerem de ataque de urso na Espanha, porque já não tinha mais muito urso na Espanha. Sim. Então os caras foram atrás de urso para poder caçar. E uma caça de urso, assim como caça de lobos, ela é muito significativa nas tradições europeias para a iniciação. Então isso indica que algum tipo de tradição foi passada ainda mesmo em tempos cristãos. E se eu não me engano, esse príncipe visigótico que morreu, ele já era católico, inclusive. Então, nós vamos ter mesmo
E era cristão. Mesmo num povo que já era mais misturado com outros povos não germânicos, e até mesmo mais romanizado, né? Porque os visigodos eles tinham muito contato com os romanos, eles foram, os godos no geral, os ostrogodos também, eles foram contratados por Roma para defender as fronteiras, eles Sim. lutaram ao lado de Roma. Inclusive os ostrogodos eles ocuparam a Itália para deter um cara que estava lá. Eles não era uma conquista direta do território, era uma tentativa de retomada romana, e os ostrogodos estavam ficando. Então, sabe, mesmo então eles eram mais romanizados do que os suevos eram, né? Mas Sim, ainda assim sobreviveu alguma coisa germânica ali. Cara, eu tenho uma dúvida que eu sempre vejo, principalmente na Península Ibérica, que existe uma arte visigoda, principalmente, que ela é uma representação de um pássaro, que eu acho que na verdade é um corvo, né? É uma águia, na verdade. É uma águia, né? Que eu sei que na Alemanha existe tipo esse sincretismo, né, entre a águia romana e o corvo de Odin, né? Que inclusive a águia alemã, ela é preta justamente por isso, né? Ela é preta por causa do corvo e é uma águia por causa de Roma, né? E eu queria ver o que tem razão nisso, nessa arte aí visigótica espanhola. O corvo de Odin, ele não é só um corvo, né? É um pássaro no geral. O pássaro do Pai Celestial, né? O Odin também era associado a águias, né? Ele era chamado de cabeça de águia, né? Aquele motivo que é muito famoso nos países germânicos de uma figura segurando duas lanças com um capacete que tem duas águias que se tocam no topo, formando como se fossem chifres, né? Águias que formam como se fossem chifres ou antenas no capacete. Ele é chamado de cabeça de águia, o que dá a entender, e também essas duas aves elas são interpretadas também como Hugin e Munin, né, que são os corvos de Odin, o que dá a entender então que o motivo do corvo ele é confundido com a águia mesmo antes da associação romana. Então, do meu ponto de vista, isso é uma representação. Até os incas eles tinham três... O condor, né? Então, eles tinham como é que eu vou dizer? Três níveis cósmicos, né? Três realidades, né? Que era a subterrânea, que era simbolizada por uma cobra, uma serpente, a superfície, né? Que era a nossa terra, o nosso meio, digamos, Midgard, né? A terra do meio, que era simbolizada por um puma, e o celeste, né? Que era simbolizado por uma águia. Então, a águia ela é um símbolo celeste em vários povos. Então, não é de se estranhar que eles tivessem esse símbolo como a coruja símbolo também, né? A coruja ela é mais relacionada à sabedoria entre vários povos germânicos, a sabedoria, os romanos, os gregos. Os próprios gregos, sim, isso. Então, mas a águia ela é um motivo muito ligado à divindade celeste paterna, né? O chamado Diaos Pater, na reconstrução do Platônico europeu, né? Que é ancestral da figura de Odin, de Zeus e de Júpiter, né? Então, acho que a águia dos visigodos ela pode ser tanto de origem romana, que algumas pessoas falam que a águia ela só passa a aparecer daquela maneira, individualizada, ou seja, sem estar ligada com o capacete de uma divindade ou de um guerreiro. Só a águia mesmo, ela só passa a aparecer durante o chamado período das migrações, que é quando os germânicos invadem os territórios do Império Romano. Só que isso é só uma conjectura, sabe? A gente não pode dizer que é influência romana, porque por causa disso, só porque começou a aparecer mais naquela época, não quer dizer que seja de influência romana. E também tem outra questão interessante, não é só dos visigodos esse motivo. Esse motivo da águia, ele é famoso entre os francos, ele é famoso entre os próprios anglo-saxões, ele é famoso entre os ostrogodos, ele é famoso em vários povos germânicos. É um motivo que surgiu na joalheria germânica naquela época. Mas para mim é isso, cara. A águia é um símbolo da divindade celeste paterna, seja Odin, seja Júpiter, é isso. Mas eu acho que tem a ver sim. Aí, já passando para o final aqui, né, entre os visigodos, né, os visigodos eles só foram se concentrar na Espanha, em Toledo, depois que eles foram expulsos da França, né, porque originalmente a capital deles ficava ali no sul da França. Eles estavam começando a expansão para a Espanha, mas aí os francos empurraram eles para o sul e conquistaram os territórios deles. Então eles tiveram que Toledo passar. É onde fica aquela parte da Espanha que é Tierra de Campos, né? Que é aquela parte. Cara, se eu não me engano, é. Que é mais plana, né? Que é mais campesina. Né? Se eu não me engano, é isso mesmo. Então mas é interessante. Eu gosto muito de Toledo, é uma cidade muito bonita. Tu já viu a foto de lá? É linda, cara. Não.
Não cheguei a ver, não. E tem uma tradição também de forja de espada, que é tradicional desde a Idade Média. Tá? Ela tem umas famílias que fazem espadas desde a Idade Sim, Média. É bem entendi. legal, cara. Toledo é uma cidade bem interessante. Interessante. Enfim, aí já fechamos os godos, né, que eles vão lá, daí é claro, né, tem aquela questão que os suevos eles entram em uma disputa de poder entre as próprias tribos, né, se não me falha a memória, entre os quados e marcomanos, porque os buros eram uma parte pequena da confederação, e há uma guerra civil, e um desses nobres convoca a nobreza visigótica como aliada, só que os visigodos vão ajudar e acabam conquistando todo o território. Aí a nobreza pequena ela continua sendo sueva, né? Eles não jogam gótico lá de cara, mas todo o território que antes era individual do reino suevo, ele passa a ser do território visigótico também, né? Por isso, Sim. muitas famílias ali da região do Minho são de origem gótica, a família Souza, tal, que é uma família bem proeminente na região do entre Douro e Minho, era uma família de origem gótica, né, do cavaleiro Sueiro Belfager, né, da linhagem do rei Égica, que foi um dos últimos reis visigóticos. Então é isso, aí vai ter a unificação dos visigodos, o resto a gente fala no próximo episódio, quando a gente vai falar sobre as invasões islâmicas e a reconquista. Né? Sim. Então, Vamos pode falar. partir para os impactos culturais nas tradições. E eu também queria falar depois sobre algumas lendas portuguesas que são bem interessantes para a gente sintetizar, para a gente deixar cravado em pedra já, pelo menos na minha visão, o que é Portugal, né? Sim. Principalmente Portugal, né? Porque nós somos luso-americanos, né? Então a série é antropologia ibérica, mas o que nos interessa principalmente é a herança portuguesa. Então, os impactos culturais nós podemos enumerar, no caso, a queima do cepo de Natal, né, que é uma tradição natalina muito comum na Galícia e no norte de Portugal, que é onde se queima um tronco de árvore numa fogueira enorme, tanto em casa quanto em encontros públicos na rua, né? E é um vestígio de tradições germânicas, né? Esse costume ele é presente na Inglaterra, ou era, no caso, presente na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos países nórdicos. Até hoje tem um bolo de rolo, né? Tipo um bolo de rolo mesmo, que tem formato, ele é enfeitado como um tronco, e ele é servido no Natal na França, ele é oriundo dessa tradição da queima de um tronco de Natal. É uma tradição em honra a Freyr, né? As cavalhadas, né, por ser uma tradição cavaleiresca de origem medieval, inclusive os jogos, né, como já citei no meu texto sobre a festa do divino, os jogos que se jogam nas cavalhadas são jogos diretamente medievais, né, são heranças diretamente medievais, é uma herança contínua dos jogos cavaleirescos. O consumo de porco no Natal também provavelmente é uma tradição de origem germânica, embora ela também possa ser uma tradição de origem céltica. Os ritos medievais cavaleirescos de investidura, né, também são uma tradição de origem germânica. Sim. Algumas palavras da língua portuguesa, como a palavra É uma broa. instituição muito germânica, a investidura. Sim, a investidura é bem germânica. Há palavras como broa, né, a broa, broinha mesmo, que a gente come aqui, broa de milho, principalmente aqui no centro e sul do país. Tanto a broa em si provavelmente foi levada pelos germânicos, né, originalmente como pão rústico, feito de farinha de trigo, mais rústica, mas aqui é feito com farinha de milho por conta de adaptação ao local, né? A palavra broa ela é cognata da palavra bread, do inglês, e da palavra brot, do alemão, né? A palavra guerra também é cognata com a palavra war e com a palavra ver, né? A palavra guarda também é de origem germânica, visigótica, cognata a palavra guard. Brasa também é uma palavra de origem germânica, barão e baronesa. Brasil, né? Vem de brasa. Brasa, exatamente, Brasil vem de brasa. Brasa é uma palavra gótica. E de cinábrio parece também, né? Tem alguma coisa a ver. Eu já não sei, cara. Mas tem uma discussão linguística Sim. sobre a palavra brasa, se ela porque tem a palavra franca, que é brase, e tem a palavra gótica, que a gente sabe como é que se pronuncia, que é uma palavra construída, provavelmente, que é brasa. Mas se escreve assim, brasa. Então, o verbo queimar em alemão é brennen, né? Tem o mesmo tem a mesma começo. raiz. E nomes de lugares em Portugal, como Guimarães, que originalmente era Vimaranes, né, que é uma referência ao fundador da cidade, que é Vímara Pérez, né, um nobre germânico aí que fundou a cidade.
terras de bouros também, como eu já citei, né? Terra dos búrios, né? Os suevos é chamado inclusive de arado suevo por conta disso, né? Então, o arado nortenho português é um arado suevo. O arado do centro de Portugal era chamado arado lusitano, porque ele é um arado comum desde a Idade do Ferro, enquanto o arado do sul é o arado que foi levado pelos romanos, né? Tá me ouvindo aí, Adamastor? Tô ouvindo sim. Show de bola que apareceu aqui conectando pra mim, eu já caguei ralo já. Não, Sobrenomes de algumas famílias também são de origem germânica, os patronímicos que terminam com EZ ou com S, né? EZ na Espanha e S em Portugal, Rodrigues, Álvares, que nós já falamos no episódio passado. Alvarenga é um caso que eu já falei, eu acho, no episódio, mas eu vou falar de novo, porque eu acho que não existe sobrenome ibérico mais com origem mais legal do que essa, cara. Que significa literalmente exército de elfos, cara. Não tem como ser mais legal do que isso, né? Sobrenome não tem muito germânico. Sim, é muito germânico, porque os elfos eram associados aos montes funerários, né? E aos ancestrais, né? Algumas famílias reivindicavam a ancestralidade dos elfos, né? Na saga de Humanidade. E como a gente já falou, toda a elite dos invasores, a elite ibérica é descendente dos invasores teutônicos. Então, eles nos influenciaram durante séculos. Até o historiador português Hermano Saraiva ele vai citar a diferenciação do norte e sul de Portugal, que o norte de Portugal se toma sopa, que vem de uma palavra gótica, que significa sorver, e no sul se toma caldo, que é uma palavra de origem romana, que significa alguma coisa quente, né? Um prato quente. Então tem essa diferença entre o norte de Portugal. Um lado é mais... Caliente em espanhol, né? Vem disso. Sim, também tem a ver com caliente no espanhol. E... cara, é isso, eu acho. Ah, sim, claro, eu também, o Irmão do Saraiva, eu tava vendo o documentário que ele fez, que é uma adaptação para documentário do livro dele, História Essencial de Portugal, e ele odeia os germânicos, cara, é muito engraçado você ver isso. Ele é muito os visigodos, porque ele é democrático, né? Ele acredita que a democracia é o caminho para tudo, e ele vê que durante o período de governo dos muçulmanos, as pessoas elas tinham teoricamente uma liberdade política maior do que no período visigótico, né? Sim, porque da aristocracia era bem restrita mesmo. Sim, porque os visigodos eles eram muito rígidos com hierarquia, com sangue, com mistura também. Eles não se misturavam geralmente com os romanos, né? Era difícil ver eles se misturando com os hispano-romanos. Mas por isso ele vai ver esse atraso, né? Ele acha que o período germânico para Portugal foi um período negro, enquanto o período muçulmano, islâmico, ele foi um período de elevação de Portugal, né? Então é interessante, ele diz que tudo que há de ruim na política portuguesa depois é a herança germânica, né? A herança do feudalismo, a herança das aristocracias, do senhoralismo, esse tipo das relações da Idade Média que a gente conhece, né? Uhum. E, assim, eu concordo com ele, de fato, a gente tem muita herança disso na política ibérica posterior, mas eu acho que isso é bom pra caramba, eu não acho isso ruim. Sim, exatamente, tem herança e é bom, é based, né? Nossa, entendeu? De novo, cuspir no prato e como, cara, isso aí é nosso, é que nem ficar falando, mas o ibérico nunca vai se acostumar com a democracia, claro que não, porque nunca vai ser democrata, é impossível isso. Então, exatamente. Você tem até aí, tá bom? Agora eu quero falar sobre as lendas já. Pode falar sobre as lendas? Pode falar sim. Então, vou falar aqui agora para deixar bem claro o que é a minha ideia sobre o que é o português, né? O espírito português, de tanto da reconquista quanto da expansão portuguesa. E esse espírito, para mim, ele se manifesta bem forte em duas figuras do folclore ou da história lendária de Portugal, que é o Basto, né? Que é o apelido que deram ao monge guerreiro chamado, deixa eu achar aqui, é Hermígio Romarigues, e é o Geraldo Sem Pavor, né, que foi um nobre que conquistou a cidade de Évora. Eu vou ler a história primeiramente do Basto aqui para vocês entenderem o que para mim é Portugal, né? A lenda, ela diz que num local do norte de Portugal, no Minho, chamado Terras de Basto, recebeu o nome Terras de Basto por conta desse monge guerreiro, que era o Hermígio Romarigues, né? Que sozinho ele teria repelido a invasão moura 3 vezes, cara. 3 vezes os mouros tentaram invadir aquela região. Eles queriam chegar ao mosteiro de São Miguel de Refúgios, e o
o Hermígio ele foi até a ponte que ligava o pedaço de terra onde os muros estavam com o mosteiro, e ele bradou ali que até ali, por São Miguel, basto eu. E, de fato, bastou ele sozinho. Repeliu 3 vezes a invasão dos muros, né? E disse, né, que uma estátua, tem uma estátua lá em Cabeceiras de Bastos, que é dito que é uma estátua dele. Na verdade não é, essa estátua é uma estátua da Idade do Ferro galaico-lusitano, daqueles guerreiros galaico-lusitanos que tem muito em todo o ocidente da Península Ibérica, que é uma tradição que já foi traçada até os estepes da Ucrânia, né, com aquelas estelas funerárias dos Yamnaya, né, passando por algumas tradições celtas, citas também tinha esse tipo de tradição de erguer imagens de guerreiros de pedra, né? Entre outros povos celtas, geralmente essas representações eram de madeira, não de pedra. Inclusive na exposição do Mundo Português, né, que se não me engano foi 47, foi nos anos 40 ali, que eles inclusive ergueram, né, umas estátuas acho que era não sei se era de gesso, mas era tipo umas estátuas assim meio que petrificadas, entre aspas, assim, dos guerreiros portugueses. Que era bem germânico mesmo, parecido. A ornamentaria, a armadura. Pois é, mas esse aí já é dos nobres, né? O que eu tô me referindo aqui eles são celtas, né? Eles são antes do período romano. E essa estátua ela é de fato do período pré-romano da Península Ibérica. Então esse mito, essa lenda, ela mostra uma simbiose, uma mistura ali, uma síntese entre as tradições pré-romanas com os eventos históricos. Eu acho bem interessante isso. Isso vai acontecer também com o segundo mito que eu já falar aqui do Geraldo Geraldes, né? O Geraldo ele foi um pequeno nobre, às vezes ele é citado como um cavaleiro vilão, né? Que eu já falei que eram cavaleiros da pequena nobreza portuguesa, né? Que foi ao sul durante o movimento de reconquista, né? Ele foi apelidado como Geraldo Sem Pavor, porque era dito que ele não tinha medo de nada em batalha, que ele combatia tudo sem medo nenhum. E foi algo semelhante para Portugal, né? Que foi El Cid, né? Que foi um caudilho de fronteira. Os dois foram caudilhos de fronteira. E ele ele participou da conquista da região do Alentejo, junto com o do Afonso Henriques, também da Extremadura espanhola. Ele ofereceu-se como voluntário, cara, para tomar a cidade de Évora. E durante essa tomada de Évora, ele usou como base de operações um castro chamado hoje de Castelo de Geraldo, próximo de Valverde. E do qual esse castro são ruínas que vão desde a Idade do Bronze e até um pouco antes da Idade do Bronze, desde o Neolítico mesmo, que foi construído, né, dito que esse castro foi construído pelos neolíticos para tentar impedir a invasão dos povos do norte, né, da cultura do vaso campaniformes europeus. Só que essa tentativa de defesa não foi bem sucedida, porque sabe-se que uma parte do castro foi construída durante o Neolítico e a maior parte dele, né, foi bem expandido durante a Idade do Bronze, pelos invasores, junto com tumbas de invasores e artefatos de bronze, espadas, aquela coisa que a gente já conhece dos invasores europeus, né? Então, tudo indica que aquele local foi um local de invasão europeia e foi reutilizado pelo Geraldo Geraldes durante a Reconquista, né? Com essa base lá, ele durante a noite ele teria escalado os muros de Évora sozinho. Depois ele subiu na torre também sozinho à noite, onde repousava o senhor muro da cidade, não invasor muro, e a esposa dele, com a chave do portão da cidade para poder invadir durante a noite de surpresa, né, de supetão. O que ele fez? Ele pegou e matou os dois. Ele decapitou a cabeça ele decapitou tanto o senhor Muro quanto a esposa dele, pegou a chave e ele saiu andando de cavalo na cidade com as cabeças penduradas no cavalo e bradando. Ele abriu o portão e todo mundo invadiu a cidade. E até hoje tem essas representações dele correndo de cavalo, né? São representações da época mesmo, né? Em talhes em muro, geralmente, da Idade Média mesmo, de um nobre cavalgando com 2 cabeças presas no cavalo. Isso é um motivo celta, na verdade, né? Tem várias fíbulas, né? Que são aqueles broches de Numância. Tinham cavaleiros em cavalos com motivos de cabeça também pendurados no cavalo. Então, talvez seja uma coisa de origem céltica, esse culto à cabeça, né? Tem uma estátua dele que ficava antes no centro de Évora, uma estátua recente mesmo,
Que foi, se eu não me engano, ela foi inaugurada durante a apresentação do mundo português. Você tinha falado da exposição do mundo português. Tem uma imagem muito bonita dela no centro de Évora. Só que ela foi retirada de lá e foi movida para o local onde é o Castelo de Geraldo, né? O que é aquelas ruínas da Idade do Bronze que eu tinha falado. Sim. E é uma estátua onde ele segura a cabeça do senhor Muro para cima e a cabeça da senhora tá no pé dele. É uma estátua bem, bem bonita. Para mim, essas duas histórias, elas não devem ser esquecidas por nenhum lusitano do Cal do Além-Mar. Elas devem ser lembradas, porque são representações do tipo civilizacional ideal do que deve erguer de novo a grandeza portuguesa. Né? Sem dúvida. A gente não deve levar isso como puro folclore, entendeu? Isso aí é importante, de fato, pra gente lembrar o que somos, sabe? É uma parte muito importante da coisa. O Geraldo Geraldes, ele teria morrido tentando conquistar Ceuta, né? Ele foi enviado por Dom Afonso Henriques como espião para Ceuta, só que ele foi descoberto e foi morto lá. Né? Então o cara morreu cumprindo o dever dele, o cara saiu da casa dele para poder fazer guerra e morreu fazendo guerra. Sim. São dois o verdadeiro símbolos, guerreiro, né? Esses dois são dois símbolos que eu acho muito importantes de serem lembrados. Né? E celebrados também, né? Eu mesmo nunca conheci essa história aí, nenhuma das duas que tu tinha falado. Ah, cara, mas eu acho importante. Porque, como eu falei, ambas as histórias são histórias que se passam, se ambientam na Reconquista, que foi um evento que marcou tanto a Península Ibérica, que nós temos festas que reconstroem, né, a Reconquista, no caso das cavalhadas. E tem elementos do local, são elementos ancestrais anteriores a essa Reconquista, anteriores à invasão romana, né? São elementos que fazem parte mesmo da história portuguesa. Eu acho isso muito, muito interessante. Sim, sim. E tem mais alguma coisa ou é isso mesmo? Aqui, encerramos por aqui. Ok. Então é isso, né? Então a gente agradece aí quem assiste até o final. Agradecer mais uma vez aqui ao UFLAS aí pela aula. Muito bom o conteúdo aqui, sempre muito esclarecedor. E até o próximo episódio. Eu que agradeço, cara. Você tá me dando palco aqui. Agradeço também ao ouvinte e falou. Tá bom, valeu.